Olá, seja muito bem-vindo a mais um Telesaúde Goiás, um projeto de extensão de excelência, e quero de antemão aqui agradecer pela confiança da equipe Telesaúde, pela oportunidade que me dá de compartilhar um pouco dos meus conhecimentos, e agora com um tema de muita relevância em saúde pública, que é o uso dos medicamentos sedativos, em especial dos anestésicos, com essa finalidade nos tratamentos ortodônticos, os tratamentos ligados aí à odontologia. Eu sou o professor Cidião, sou farmacêutico, especialista em gestão da assistência farmacêutica, especialista também em comunicação e mídias digitais. Sempre me refiro que essa é uma especialização específica para melhorar as minhas habilidades ligadas à educação, através das plataformas digitais, como é o que está acontecendo aqui agora. Sou mestre e doutor também em medicina tropical, com aproximadamente 24 anos de experiência dentro da educação e também dentro da farmácia. É um prazer estar com vocês e colocando que esse material que vocês estão visualizando e vão visualizar aqui durante esse nosso momento estará disponível no link para download. E claro que também fica aqui o meu convite para que nós possamos interagir. Então, deixei para vocês um QR Code, vocês vão ter acesso às informações pessoais e de contato, e vai ser um grande prazer aí receber o que você achou, se você gostou ou não, quais seriam temas do seu interesse e como é que eu posso contribuir um pouco mais com esse projeto. Tá bom? Vamos lá, vamos falar então um pouco de sedativo, E claro, conceituando o que vem a ser esse termo, sedativos. Os termos sedativos são utilizados para drogas, para fármacos que têm como principal função específica a anestesia, Fazer com que você tenha o paciente sem dor, independente se ele está sendo submetido a um procedimento ou com lesão. Mas aí um ponto importante é que o termo sedação ele vai um pouco mais amplo, A sedação seria promover ali uma diminuição dos sentidos do paciente para que ele não possa não somente sentir a dor, que é uma especificamente das sensações que se tem, mas você vai ali, através da sedação, diminuir aí a capacidade do paciente, isso claro, sempre de forma segura, de perceber e de memorizar aquele procedimento. Então você evita de certa forma traumas. Nem sempre o uso de sedativo estará ligado diretamente a promover uma lesão que vem acompanhada de um processo inflamatório e de dor, para que você consiga realizar os procedimentos adequados. Mas em muitas situações ele será útil para que o comportamento do paciente permita fazer com segurança o procedimento necessário, E aqui, claro, focado na odontologia. Então, isso é sempre muito importante ter o foco, que o uso do tratamento ele sempre levará em consideração a segurança do paciente, e para isso você precisa ter conhecimentos clínicos, uma avaliação, entendendo que aquele paciente ele está apto a fazer uso daquela medicação. Lembrando que esse é o foco principal do uso racional de medicamentos, que é quando você utiliza um medicamento em um paciente que está apto clinicamente a fazer aquele uso. Estar apto clinicamente significa que ele está saudável, que ele tem boas condições de metabolizar aquela medicação, de fazer a distribuição e de reduzir ao máximo riscos relacionados àquele medicamento. Tá? E eu vou lembrar você também que sempre que houver a prescrição e a utilização desse medicamento, lembre-se, através da anamnese, de avaliar o risco de uma interação medicamentosa, porque os sedativos podem provocar, tá certo?
É importante colocar aqui que o material que vocês vão ter acesso, que vocês vão visualizar aqui, ele foi retirado de imagens do livro Farmacologia Ilustrada, então é muito importante fazer essa referência. É um livro extremamente interessante, didático, que estará disponível para vocês. E eu compartilharei aí ao final da minha apresentação e também no link, um link para que vocês possam ir direto ao acesso a essa medicação, bem como ao capítulo utilizado aqui para a construção desse nosso momento, dessa nossa teleaula, ok? Então, dentro dessa obra, eles dividem, de acordo com uma classificação farmacológica e também química, né, as substâncias sedativas em pré-anestésicos. São substâncias que são utilizadas juntamente com pré-anestésicos, e entre essas substâncias está os benzodiazepínicos, que são drogas sedativas, bem como os opioides também, que são considerados. E são úteis, extremamente importantes, porque juntamente com a anestesia, eles vão diminuir a ansiedade do paciente, o medo de todo esse processo, então facilitando ali de forma comportamental todo o procedimento, mas vão atuar fisiologicamente na prevenção de algumas condições que podem ser perigosas durante um procedimento cirúrgico, tais como broncoaspiração, processos e reações alérgicas, a redução na produção de suco gástrico, o que pode vir a favorecer especificamente também a broncoaspiração, e uma redução, e isso é um fator também muito interessante, da bradicardia e, consequentemente, também uma redução na pressão arterial. Tudo isso para que você possa ter um controle e ter a segurança do paciente durante esse procedimento. Então, são fatores fundamentais que vão sugerir o uso de drogas sedativas, né, e coadjuvantemente ali, né, em conjunto com anestésicos de forma geral. Agora, um cuidado fundamental e importante que tem que se ter é que essas drogas, esses fármacos, eles sempre vêm com reações, né, adversas ou efeitos colaterais, que aí depende, é claro, da especificidade de cada um dos pacientes, mas que aqui eu trago para vocês principalmente o risco de perda da sensação de dor, e consequentemente a dor ali ela é fundamental como indicativo de uma lesão ou não. Então essa redução da dor em si, ela precisa ser intensa durante o procedimento, mas ela não pode ser duradoura. Esse é um fator importante a ser considerado. Outra reação que se tem, geralmente adversa, é que você pode alterar o comportamento de determinados pacientes, tornando um comportamento mais agressivo, certo? Isso é um fator importante. Podemos ter o risco de uma enterocirculação, né? Na verdade, uma recirculação enterohepática desse anestésico, e aqui vale lembrar, porque isso é um conceito de farmacocinética, é um conceito básico dentro da farmacologia, que os anestésicos, pela sua grande apolaridade ou lipossolubilidade, assim que é administrado, eles são eliminados pelo fígado, ao invés de irem para eliminação através do rim, eles são eliminados juntamente com a bile, e essa bile, ao ser eliminada durante a alimentação, lembrando que o fígado é o produtor da bile, e solúvel nessa bile você vai ter essas medicações, esses anestésicos, que vão ser armazenados na vesícula biliar, e quando o indivíduo se alimentar, especialmente para quebrar as gorduras do alimento, essa bile ela é despejada ali no intestino delgado e, consequentemente, é despejado aquela carga de anestésico que estava no organismo. E esse anestésico ele não vai embora com as fezes, né, e com o bolo alimentar, ele vai ser reabsorvido. E ao ser reabsorvido, ele volta a provocar todo o ciclo da farmacodinâmico, né? Todo o efeito novamente. Então, dentro da anestesia cirúrgica, isso precisa ser levado em consideração, que você pode ter essa recirculação enterohepática, fazendo com que o paciente possa ter os efeitos farmacológicos do sedativo ao longo prazo, né? A médio e longo prazo.
Então, algumas horas depois que deveria já ter cessado por completo o efeito desses medicamentos, você observa que o paciente ele se torna sonolento, você observa a redução da dor, né, mas ele se torna apático, ou às vezes não responsivo, ou extremamente sonolento, porque volta como se ele tivesse tomado novamente esses anestésicos ou essas drogas sedativas. Então, isso é algo comum, principalmente as drogas que são altamente apolares. E um efeito grave que se tem, numa reação muito ligada à toxicidade, então depende muito da dosagem, é uma depressão do sistema nervoso que leva a uma paralisia bulbar, né, e uma parada cardiorrespiratória, mas principalmente respiratória ali pelo bulbo, né? Então é necessário ter-se muito cuidado com essas substâncias, né, principalmente com relação à sua concentração. E de acordo com a classificação, como eu disse para vocês, farmacológica e química, né, é importante entender que os anestésicos, dependendo da sua forma de administração, eles também são segmentados. Aqui nós temos uma grande, interessante, né, uma grande vantagem por termos drogas que podem ser administradas utilizando-se o trato respiratório, então são anestésicos gerais que são inalados, são drogas inalatórias. E temos aqueles cuja aplicação, a utilização, ela envolve a aplicação diretamente na corrente sanguínea, uma via parenteral e intravenosa. E são drogas com características químicas diferentes, é claro, por isso é que eles precisam ser administrados por vias distintas e que, consequentemente, têm utilidades diferentes. Então, isso é interessante de se observar, né? Olha só, para que vocês tenham uma ideia, né? Aqui você tem obrigatoriamente todo um maquinário para trabalhar com os anestésicos que são inalatórios, que estão sobre a forma física de gás, né? E aqui um exemplo de uma máquina que é comum não só nos consultórios, mas também nos centros cirúrgicos, né? E é um maquinário que vai te permitir ali controlar a concentração, regular a concentração e ajustar para a necessidade do paciente, certo? Então, importantíssimo colocar dentro da minha rotina em odontologia, vou utilizar todo esse maquinário? Não há, esse é um maquinário exigido geralmente em centros cirúrgicos, mas é um maquinário que vai ser semelhante ao que estará disponível para você dentro dos consultórios. Você tem equipamentos mais simples, mas que também permitem calcular e prever ali a concentração e a dosagem a ser administrada para o seu paciente. Esses gases que são anestésicos inalatórios, eles têm em comum o seu mesmo mecanismo de ação, né? Lembrando que na farmacocinética a absorção se dá por vias respiratórias, pela via respiratória, então é extremamente rápida, essa é uma vantagem. A desvantagem é que exige um maquinário, exige mão de obra especializada e por questões de segurança, né, que se tem ali, é difícil reverter se algo der errado, né? Então a questão da segurança também é um fator importante nesse sentido. Mas a ação é muito rápida, assim como a distribuição desse fármaco pelo corpo também é muito rápido, assim como é rápido tanto o metabolismo como a eliminação. Então, dependendo, de acordo com a droga que você está ali utilizando, né, você tem efeitos extremamente rápidos e um tempo de duração desse efeito no corpo do paciente também muito rápido, muito curto. Então, é uma coisa interessante de se pensar nesse processo. Quanto mais, aí vemos a química, né, o conceito, quanto mais apolar, ou seja, coeficiente de partição, quanto mais solúvel for em gorduras, maior é a absorção desses gases e mais rápido a chegada e o efeito esperado dessas medicações, né? Então, o alotano, dentro dessa comparação de drogas, é o que nós temos com maior velocidade, enquanto o óxido nitroso, que é o mais utilizado na rotina e odontologia, ele não é o mais
solúvel assim, mas entretanto a porcentagem para que você compense essa não solubilidade em gordura e essa não atravessar, ela geralmente é um pouco maior, tá certo? Então é só uma questão de comparação. Vamos seguindo aqui para o próximo slide. E aqui um comparativo muito importante que se tem entre hoje os 4 principais gases inalatórios anestésicos com relação aos efeitos, para que você possa ter aí uma escolha clínica mais acertada, para que você possa garantir segurança do paciente. Lembrando que na anamnese, tudo isso precisa ser levado em consideração. Será que o paciente ele tem um histórico de comprometimento, alguma doença crônica, algum comprometimento do sistema cardiovascular, dos rins, como é que está a eficiência hepática? Então, isso tudo geralmente você garante na anamnese, com exames pré-operatórios, você vai conseguir avaliar, mas é importantíssimo que se leve em conta a escolha do anestésico que você vai utilizar, precisa levar em conta todos esses procedimentos. Então, só para fazer uma comparação, e esse quadro eu recomendo que vocês sempre tenham em mãos no momento da escolha, né? Então é importante ter esse conhecimento. Né? O alutano, que é o gás que tem a melhor capilaridade, né? A maior distribuição dele é a mais tranquila, por ser o de melhor coeficiente de partição, ele aumenta os riscos de vir a ter uma arritmia cardíaca, ele compromete os neurotransmissores, as catecolaminas, né? A sensibilidade a esses neurotransmissores, ela estará comprometida, portanto você terá um comprometimento nervoso nessas condições, seja do sistema nervoso autonômico, seja no funcionamento do sistema nervoso central, o que não ocorre com as outras 3 drogas comparativas, só para se ter uma ideia. Né? Entretanto, essa é uma droga que tem baixo risco de afetar o coração, provocando prática cardíaca, mas ela, consequentemente, ela tem baixo risco de alterar a pressão arterial, de alterar a frequência respiratória, mas ela tem alto risco de comprometimento hepático, né? Mas baixo risco de comprometimento renal. Então é interessante, essa é uma droga que tem que ser usada com muita sabedoria e com muito cuidado, principalmente se você tem um paciente que possui históricos de doenças cardíacas, assim como comprometimento hepático. Isso é um fator importante. E aí, que opção eu tenho se eu tenho pacientes com essa condição? Aí você pode optar pelo isoflurofano, desflurofano, que são drogas que possuem baixos riscos, tanto cardíacos quanto hepáticos. Então é assim que se faz, né, a saúde com uma segurança do paciente baseada em evidências científicas, que são evidências tragas, né, através de vários estudos clínicos que nós temos, certo? E quando nós comparamos com anestésicos intravenosos, né, e aí isso é importante a gente considerar, que para cada escolha você tem vantagens e desvantagens. Tá? Isso aqui é um ponto importante a ser considerado também. Apesar de que os anestésicos intravenosos eles são pouco utilizados dentro da odontologia, até porque esses usos são restritos geralmente ao uso hospitalar e à aplicação por um médico anestesista, mas é interessante fazer essa comparação, né? Por que eu utilizo um ou outro está relacionado simplesmente a vantagens e desvantagens terapêuticas. Então aqui eu aponto, levo para vocês uma série de vantagens e desvantagens que podem ser utilizadas, ser consideradas ali no momento da escolha de qual vai ser o sedativo, de qual vai ser o medicamento que vai ser útil não só na redução da dor, na analgesia, mas também ali para acalmar o paciente, para evitar riscos inerentes àquele procedimento, certo? Isso é interessantíssimo de ser considerado, ok? Tudo bem? Até aqui nós preparamos com relação a esses 2 tipos de sedativos, anestésicos,
seja gasoso ou intravenoso, sendo muito sucinto e rápido no intravenoso, mas aqui eu preciso gastar um pouquinho mais de tempo com vocês, já que boa parte das substâncias sedativas que nós utilizamos são de uso local, são de uso tópico, né, que vão fazer ali a anestesia na região oral, que são medicamentos onde a sua farmacodinâmica, e isso eu preciso até voltar de forma geral, que enquanto você altera a hiperpolarização do sistema nervoso, ou seja, do nervo que leva as informações nervosas até o sistema nervoso para a interpretação da dor, né? Nos anestésicos locais você faz algo muito semelhante ali, bloqueando, tornando a célula praticamente imune, ali você reduz o estímulo que vai gerar o impulso nervoso. Então, são mecanismos de ações distintos, mas que levam como resultado final a mesma condição. Então, a ideia que se tem no uso de um anestésico local é impedir o influxo dos canais na verdade, o influxo de sódio através dos seus canais, impedindo que haja essa troca de cargas elétricas, né, tornando o meio intracelular mais positivo ao invés de negativo e o meio extracelular o contrário. Então, quando você impede essa hiperpolarização, essa despolarização da célula, de certa forma você está impedindo ali a comunicação que levaria a mensagem de dor a ser interpretada para o sistema nervoso central. É o que os anestésicos, é o que os sedativos, de certa forma, fazem no sistema nervoso. Com relação aos anestésicos locais, aí nós temos vários e a escolha vai depender também da condição clínica do paciente e do que você deseja realizar, né, da sua necessidade específica. Então nós precisamos comparar os diversos anestésicos locais de acordo com a sua potência, e por potência entenda a capacidade de gerar anestesia com pequenas doses, o tempo de duração, quanto tempo leva para fazer o efeito e por quanto tempo perdura esse efeito, certo? E aí comparando, por exemplo, a procaína, ela é uma droga de baixa potência, mas de início rápido e de uma duração muito curta. A clorprocaína, que é derivada, ela também tem uma potência rápida, assim como início rápido e uma duração curta, mas é uma droga com menos efeito colateral. A tetracaína é uma droga de alta potência, então você precisa de uma dosagem bem menor. O início é mais lento e a duração é muito longa, é bem mais longa, certo? Inclusive com efeito espinal, né? Por fazer a ligação na medula espinhal. A lidocaína, extremamente conhecida, né? Ela tem uma baixa potência, um efeito rápido e uma duração intermediária. A mepivacaína, ela é baixa potência, efeito o início dele é um tempo moderado e uma duração ela também é intermediária, perdura por mais tempo. A bupivacaína, ela tem alta potência, tempo lento para fazer o início e a duração é longa. E a ropivacaína é uma potência alta, um início moderado e uma duração longa. Por que isso é tudo importante? Porque você precisa planejar com o seu paciente. Será que o seu paciente tem um tempo disponível e você dentro do seu consultório vai ter o tempo disponível para poder aplicar um sedativo local, um anestésico local e vai ter tempo para aguardar o início do efeito e será que é necessário um efeito muito longo, né? Então, pensando nisso, por exemplo, a lidocaína, ela é uma das drogas mais utilizadas porque é uma potência baixa e, consequentemente, com potência baixa você tem riscos mais baixos, o início da duração é rápido e é intermediário o tempo de duração. Então você tem segurança para poder fazer esses procedimentos necessários, sabendo que aquela droga ela perdurará, a sua duração perdurará por um tempo considerado útil, necessário para os procedimentos odontológicos, né? Então, por isso
ela ainda continua sendo o sedativo local mais utilizado que nós temos, certo? E aí, pensando especificamente na lidocaína, que é uma amida nessa classificação química, alguns fatores ligados à farmacocinética dessa droga é que seu metabolismo é hepático, é lento, por isso que nós temos uma duração intermediária, né? A toxicidade sistêmica é alta, é uma droga com raros riscos de reações alérgicas, muito estável quimicamente, a ação e iniciação é rápida e o pKa dessa molécula, ou seja, ali você tem um potencial de ionização e de acidez, né? Ele é próximo de entre 7,6 e 8,1, o que significa que ele é ligeiramente básico. Portanto, é uma droga que ela vai ter melhor absorção em meios básicos. Se for tomado, por exemplo, se fosse tomado por via oral, seria uma droga de absorção mais rica, especificamente no trato gastrointestinal, dentro do trato gastrointestinal, no intestino delgado. Se for de efeito tópico, né, as formulações ali vão levar em consideração, vão ser adicionados coadjuvantes farmacotécnicos que tornam o meio mais básico para poder melhorar a absorção naquele local. Comparando com as outras drogas, né, a tetracaína, a clocraína, a própria cocaína, são drogas que são rapidamente metabolizadas no próprio sistema nervoso pela colinesterase, né, que está presente no meio extracelular, mas também no sangue. Ela é pouco provável de ter toxicidade sistêmica, né? Então essa é uma das vantagens, enquanto a lidocaína que nós falamos, ela pode provocar ali reações tóxicas de forma sistêmica no corpo, então a segurança ela é um ponto que a gente precisa ter atenção, né? As reações alérgicas nos ésteres, como o caso da procaína, são comuns, não é estável especificamente no meio ambiente, então se hidrolisa com muita facilidade, tanto que essas medicações elas precisam ser absorvidas, são preparações extemporâneas, precisam ser preparadas imediatamente antes do uso. O início da ação é muito lenta, então para nós na odontologia geralmente são drogas que vão nos atrapalhar nesse processo, porque você não tem o paciente ali internado, você não tem uma preparação, né? Então elas não são úteis nesse sentido. E o pH são mais básicos, mais alcalinos do que as próprias amidas. É comum pelas características, né? Você tem um éster, uma função orgânica. O éster e a amida são duas funções orgânicas realmente que são alcalinas, né? O que fazem com que o pKa dessas drogas se tornem mais altos. Portanto, essas moléculas elas são melhor absorvidas geralmente em meio básico, né? Então, só um pouquinho de lembrança da farmacocinética. E para você que ainda não teve essa vivência em farmacologia, esses termos que eu estou utilizando são termos técnicos em farmacocinética, recomendo aqui, sugiro a vocês novamente esse livro de Farmacologia Ilustrada, que é um livro que vai te trazer essa base, né? E para você que já é um profissional de saúde e que precisa fazer uma revisão desses conteúdos que estão há muito tempo, não foram consultados, aqui também mais uma dica para vocês utilizarem essa obra muito interessante, muito prática, muito objetiva e que gosto bastante justamente porque além de te dar didaticamente um texto rico, ele te dá imagens, te dá tabelas que favorecem o processo de aprendizagem, ok? Por hoje era só estar preparado para vocês esse momento aqui rico, interessante. Eu tenho essa oportunidade de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, seja online ou seja posteriormente, e nós vamos ter outros momentos onde nós trabalharemos conteúdos de interesse, né? E aqui sugiro, né, uma proposta de em próximos encontros, por exemplo, de trabalharmos exclusivamente drogas opioides, não só de uso para odontologia, mas de uso sistêmico, que são anestésicos de uma outra origem, com outras características, tanto farmacocinéticas quanto farmacodinâmicas, ok? Reforço aqui o pedido para que vocês
que estão nos assistindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, para que você receba ali as notificações e que, claro, para que o YouTube entenda que telesaúde ele tem relevância e ele possa oferecer esse nosso trabalho para o maior número possível de pessoas, né? Nosso objetivo é levar educação em saúde, atualizações e capacitações para profissionais de saúde e para toda a população de forma geral, né? Esse é o nosso papel e é um dos objetivos como profissional de saúde. Eu desejo a vocês aí um excelente dia e até a próxima, pessoal. Muito obrigado.